do Senhor Jesus? Amém. Glória a Deus. Se for para lembrar, lembra do que Deus já fez por você. Glória a Deus. Lembra dos livramentos que Deus deu. Glória a Deus. Lembra das maravilhas que Ele tem operado. Porque muitas vezes a gente insiste muito em lembrar daquilo que já passou, que não deu certo, as portas que se fechou. A gente fica se remoendo daquilo que já foi. Esquece do que Deus tem para fazer em nossas vidas. Mas Deus é fiel. Vamos a palavra do Senhor lá em 1 Lucas capítulo 1, versículo 5. Você vai ler em breve nessa noite. Glória a Deus. O anúncio do nascimento de João. Glória a Deus. Capítulo 1, versículo 5. Glória a Deus. Eu vou estar lendo para ganhar uns tempos. E existiu no tempo de Herodes, o rei de Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem, aleluia, cuja mulher era a filha de Arão, seus nomes era Isabel. E era ambos justo perante Deus, e andava sem repreensão em todos os seus mandamentos, exemplo do Senhor. E não tinha filho, porque Isabel era estéril e não era avançada de idade. E aconteceu que exerceu o sacerdócio diante de Deus da obra da sua turma, segundo os costumes sacerdotal. Glória a Deus, coube a sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando no incenso. E o anjo do Senhor apareceu posto aos pés da direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou, caiu um temor sobre ele. Mas o anjo disse: Zacarias, não tema, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, a mulher, dará um filho, e porém o nome João, e terá prazer e alegria. Muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será um grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo dentro do ventre da sua mãe. Pode sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Estava eu, irmãos, aqui meditando. Os irmãos conhecem um pouco dessa história aqui. Zacarias, aleluia, era o pai de João. A Bíblia diz, aleluia, que Zacarias era sacerdócio, diante servia o Senhor com alegria. Aleluia, porque bem, aleluia, sabia ele, porque para ser sacerdócio era preciso estudar a lei. Para ser sacerdote era preciso ficar um bom período estudando a lei de Moisés, a lei, aleluia, as leis, a Torá. E ele sabia como era feliz aquele que se dirigia à casa do Senhor. A Bíblia diz, aleluia, eu posso acreditar, porque ele servia com alegria, porque ele ouvia falar, aleluia, acerca de Davi. Me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. A alma dele se alegrava, não, aleluia, somente, aleluia, está indo à casa do Senhor, mas a alma dele se alegrava também, aleluia, e servir ao Senhor. Por isso que a palavra do Senhor: servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele servia ao Senhor com alegria e andava diante do Senhor sem repressão alguma. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí, servindo a Deus, ele, aleluia,
aleluia, ele via famílias e famílias chegando no templo também para adorar o Senhor, servir ao Senhor. E eu acredito, aleluia, que ele via aquelas famílias chegando, aleluia, os filhos correndo para um lado e para o outro, gritando: papai, mamãe, aleluia, gritando, irmã. E aleluia, ele ali olhando aquelas crianças e dizendo: Senhor, eu tenho também um sonho, eu tenho um sonho de ter um filho, eu tenho um sonho de ter, aleluia, um filho, mas o tempo está se passando, o tempo está se indo, mas eu vou permanecer me alegrando na tua presença, porque 1000 anos, ante um dia na tua presença, do que 1000 anos fora dela, aleluia. Eu prefiro passar do que passar diante da tua presença, aleluia. Ele quer ter tudo e não ter nada sem tua presença, aleluia. Então eu vou me alegrar, eu vou te servir de coração, eu vou te servir, aleluia, com minha alma deleitada na tua presença. E aí, a Bíblia diz, aleluia, que ele veio a servir ao Senhor, e aleluia, servindo a Deus, como que a sorte caiu sobre ele, aleluia. A Bíblia diz, irmão, aleluia, que Deus está à procura, aleluia, porque obreiro Deus levanta, pastores Deus levanta, aleluia, Deus levanta, mas adorador Deus procura. Deus está à procura dos verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. E ele, aleluia, olhou para Zacarias e disse: eu encontrei o verdadeiro adorador que adora em espírito, adora independente da circunstância, adora com filho, ele adora, mas sem filho ele também continua adorando, com sonho ele adora, mas sem sonho ele permanece e adora. Eu entendo, aleluia, que o sonho não se cumpriu ainda, mas ele permanece me adorando. Ele não adora pelo aquilo que eu faço, ele adora pelo aquilo que eu sou. Eu sou o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus que fez os céus e a terra, e ele permanece me adorando. Aleluia. E aí, aleluia, o Senhor, aleluia, ele não adora somente quando recebe um sim, ele adora também quando recebe um não. Porque o verdadeiro adorador, ele sabe adorar quando Deus diz não, quando Deus diz eu não abro porta, quando Deus diz aleluia eu fecho porta, quando aleluia, mas se ele resolver abrir, ninguém fecha. Quem quer nessa noite? Se ele resolver entrar e abrir, ninguém fecha a porta que ele abre, mas se ele fechar, ninguém abre também. Aleluia, ele abate também, ele exalta, ele levanta do futuro, aleluia, levanta e coloca no lugar de destaque. Ele pega o fraco e levanta e manifesta a sua glória sobre nós. Mas aí cabe a sorte sobre Isaías, aleluia, sobre Zacarias. Caiu a sorte sobre ele. E aí, caindo a sorte sobre ele, o sacerdote chegou para a turma, chegou para ele e disse assim: ó Zacarias, a sorte caiu sobre você. É você que vai entrar no templo para interceder pelo Senhor. Porque a função do sacerdote, irmão, era levar diante do Senhor a petição do povo, a petição dos filhos de Israel. O povo não tinha o prazer que nós temos de entrar no templo e junto adorar ao Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O povo não tinha prazer de sentir essa graça que você está sentindo. Aleluia! O povo, ele ouvia a voz de Deus intermédio do sacerdote. Ele levava sobre o sacerdote a sua petição, e o sacerdote recebia o sacrifício, fazia o sacrifício e entrava no templo para apresentar ao Senhor a petição do sacrifício do povo. E aí, aleluia,
Ele anda no seu coração, porque a Bíblia diz que o homem prepara o seu caminho, irmão, mas que da última palavra é o Senhor dos Exércitos. O homem pode, dos homens são as preparação, mas que da última palavra é o Senhor. Por isso que Davi disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consola. Ele mesmo prepara uma mesa perante mim na presença do meu adversário, e unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. É Deus que prepara a igreja nessa noite. É Deus que prepara, é Deus que prepara, é Deus que prepara uma mesa perante você na presença do Deus inimigo. E aí ele diz assim: eu vou entrar e vou orar como nunca. Eu vou clamar como nunca clamei. Eu me preparei para esse momento. Aí Deus falou no meu coração: filho, tu pode até se preparar, tu pode até pensar como vai acontecer, o que vai acontecer, tu pode até imaginar, aleluia, mas quando estiver lá, quando tu pisar no pé lá, sou eu que vou fazer, sou eu que vou operar. Quem crê nessa noite? A Bíblia diz, aleluia, que Deus, Ele, aleluia, é Deus para fazer muito mais, além de que nós pedimos ou pensamos. Meu Deus, você não, aleluia, não pegou ainda. A Bíblia diz, irmão, que Deus, Ele é fiel para fazer muito mais, além do que nós pensamos ou pedimos. Ele é fiel ao glória. Aleluia. Deus é especialista, irmão, para confundir, aleluia, muitas vezes o ser humano, porque se Deus saber do jeito que tu pensa, do que tu acha, aleluia, Ele deixaria para você fazer. Ele deixaria para você, aleluia, colocar, irmão. Por isso que Deus não trabalha em cima da ansiedade, porque, aleluia, quando você, aleluia, está ansioso, Deus diz assim: eu não abro porta enquanto tu não para com essa ansiedade. Observa que quando tu descansa, Deus abre, Deus faz, Deus opera, Deus cura. Quando você descansa, Deus entra. Aleluia. Quando você descansa, Deus opera o milagre. É na tua vida. Quando você descansa. Assúbia. Entende uma coisa? Quem me ouve, diga amém. Entende uma coisa? Vê se você consegue achar a chave. Aqui, Deus habilitado. Vê se você, quando você some a chave na hora da correria, na hora do desespero, para sair de casa, se você encontra. Se você encontrar, você vai ser, aleluia, é o primeiro a encontrar. Porque ninguém consegue encontrar na hora do desespero. Na hora da correria, pastor, ninguém consegue encontrar. Isso é ansiedade. Ninguém consegue encontrar nada. Porque você está na correria, você está com a cabeça tão quente que você quer rápido resolver aquela situação. Aí Deus fala assim: eu vou aquietar o teu coração agora. Quando você para e descansa, vai lá beber água, para e fala assim: na hora certa eu vou, na hora certa dá certo. Que você descansa, quando você olha para o lado, a chave está do seu lado. E você não viu a chave. Aleluia. Aleluia. Você está dizendo, você fala assim: a chave estava o tempo todo do meu lado. E eu não sabia que a chave estava aqui do meu lado. Aleluia. Deus está dizendo assim: quando você descansa, eu abro porta. Quando você descansa, eu curo. Quando você descansa, eu faço. Quando você acredita, eu opero milagre. Porque eu não trabalho em cima da ansiedade. Eu trabalho quando você cresce e cai. Vê mais a glória de Deus. Vê mais a glória de Deus. Aleluia. Assume que me dará a súbia. Ei, se crer, verás a glória de Deus. Por isso que a vida dela
no templo para interceder pelo povo. Repita comigo, ele entrou no templo para interceder pelo povo. Então o foco, irmão, oh glória, quando a gente Deus faz, o foco não estava sendo ele, estava sendo o povo. O foco não estava sendo o sonho dele. Ele estava entrando no templo para dizer assim: Senhor, resolve o sonho do irmão Antônio. Senhor, entra na história da irmã Mariazinha, porque ela precisa, Senhor. Senhor, a irmã Joaquina precisa daquela bênção. Aleluia. E aí ele entrou nesse aleluia, nesse pensamento. Aí Deus, eu posso imaginar, irmão, porque aleluia, que não passa nossa cabeça é fecha. Aleluia. Eu posso imaginar que Deus falou assim para o anjo: ei, arcanjo Miguel, tu vai descer naquele tempo para ter um encontro com o meu servo Zacarias, aleluia. E ele está entrando para interceder pelo povo, aleluia. Mas a resposta hoje não é para o povo, a resposta é para eles. A resposta é para eles. Ele está entrando para clamar pelo povo, mas a resposta é para ele. É o sonho dele, é o projeto dele. Foi o que ele me pediu para eu responder hoje. Foi o que ele me clamou para eu responder hoje. Aí olhou para mim, olhou e disse: Senhor, ele vai entrar para clamar pelo povo. Mas hoje eu quero responder a oração que ele fez. Eu tenho resposta é para ele. Eu tenho algo é para ele. Não é para o povo hoje. O povo eu estou cuidando. O povo a minha mão está cuidando. Mas ele já abriu mão do sonho. Ele já abriu mão do projeto. Mas eu não abri mão do sonho dele. Senhor, se o Senhor está pedindo, eu vou descer. Aí o Senhor está dizendo para a crente aqui nessa noite: cuidado. Cuidado. Por quê, irmão? Cuidado para tu não ficar incrédulo quando Deus começar a fazer. Cuidado para tu não duvidar do que Deus é capaz de fazer na tua vida. Porque tem gente, pastor, que falava assim: Senhor, eu queria tanto uma casa. Eu queria tanto uma casa. Aí quando Deus move os céus e a terra, entrega a chave na mão da pessoa, ela fala: rapaz, será que é Deus? Será? Oi, irmão. Queria tanto a bênção, e aos olhos dessa pessoa era tão longe, era tão impossível. Eu não só falo de casa aqui não, meu irmão. Tem algo que você perdeu que só você e Deus sabe. Aleluia. Aleluia. Aí quase, porque Deus não revela, porque é algo entre você e Deus. Porque Deus não mostra para ninguém, porque tem algo que é você e Deus. Aleluia. É intimidade entre você e Deus. Alabando, eu acredito que Zacarias não deve ter contado para ninguém o sonho que ele tinha, mas ele pegou o sonho, ele enterrou o sonho que ele tinha e falou assim: eu vou continuar servindo ao Senhor independente da circunstância. E aí o anjo do Senhor chegou para Zacarias e disse: Zacarias, varão valoroso, vai nessa tua força. Deus ouviu a tua oração. Aleluia. Zacarias ficou leve, porque se Deus ouviu a oração dele, na cabeça de Zacarias, Deus ouviu a petição dele, do povo. Aleluia. Entenda uma coisa:
oração de Zacarias, Zacarias estava em paz. Glória a Deus. Porque se Deus ouviu a oração de Zacarias, na mente dele, irmão, olha, a vitória do irmão Zezinho veio. Glória a Deus. A vitória da irmã Mariazinha veio. Aleluia. Olha, se Deus ouviu a minha oração, a vitória da irmã Mariazinha lá, que está chorando, chegou. Glória a Deus. Eu estou feliz. Aleluia. Mas aí o anjo olha para Zacarias e diz assim: sabe a tua mulher? Aí esfriou Zacarias. A tua mulher, Isabel, ela dá luz o filho. Não foi isso que ele queria ouvir, pastor. Porque muitas vezes tu quer imitar o poder de Deus. Verdade. Muitas vezes tu quer fazer o teu roteiro e acha que Deus vai ser o teu roteiro. Ô irmão, segura esse manto aí. Aleluia. Ou tu faz o teu roteiro, tu escreve o teu roteiro e diz: Senhor, se for a tua vontade, cumpra. Mas se não for, me livra desse roteiro aqui. Faça a tua vontade na minha vida, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Se não cumpriu, é porque a tua vontade é boa. Se não cumpriu, a tua vontade é agradável. A vontade dele é soberana sobre a tua vida, crendo você. Quem crê nessa noite da glória a Deus? Aleluia, aleluia, aleluia. Irmão, e os teus sonhos, muitos sonhos que eu tinha, Jesus frustrou. Sabe por quê? Para cumprir o sonho dele na minha vida. Muitas vezes o pastor fazia plano e Deus ia lá e eu fazia assim, ó, cortava. Sabe por quê? Porque os pensamentos dele são maiores do que os meus pensamentos. Os pensamentos dele são maiores do que os meus pensamentos. Assim como os céus é mais alto do que a terra, assim são os pensamentos do Senhor, são mais altos do que os meus pensamentos. Irmão, tem gente se frustrando e julgando até mesmo ao Senhor Deus por não querer se submeter à sua vontade, e pega um plano, um projeto e diz assim. Tem gente que vai dizer assim: pastor, se Deus não cumprir, eu não sigo mais ele. Se Deus não fazer, eu não vou mais. Se Deus não abrir, eu nem mais na igreja vou mais. Vai ficar assim. Porque se Deus fazer, Deus é Deus. E se Ele não fazer, Ele permanece Deus. Tu está servindo pelo que Ele pode fazer, tu está servindo pelo que Ele é. Tu está servindo pelo que Ele pode operar, ou tu está servindo porque Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele que começou a obra e Ele vai concretizar a obra na tua vida nessa noite. Ele vai concretizar a obra na tua vida. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falasse ele não faria, ou porventura falasse ele não cumpriria. Deus é fiel para cumprir o seu projeto na tua vida. Ele está trabalhando. Sabe o que dói muito? É o silêncio de Deus. Glória a Deus.
Deus não deixou de falar comigo. Mas Ele está em silêncio comigo faz um bom tempo. Mas o silêncio de Deus também é resposta. Aleluia, Jesus. Obrigado, Deus. O silêncio de Deus também é resposta. Quem disse que aleluia, o silêncio de Deus, que Deus deixou de operar? Eu estava conversando com o pastor de viagem, pastor, que quem recebe, sabe do Deus que serve, não precisa de estar andando em lugares procurando profecia, ou até mesmo um falso profeta. Porque uma hora o falso profeta começa a profetizar. Teve uma irmã que recebeu uma profecia missionária. Eis que Deus manda te dizer. A irmã mora numa favela. A irmã recebeu a profecia. Eis que Deus manda te dizer que até no final do ano eu te tiro daquela casa e te dou uma. A irmã está na favela até hoje. Frustrada e já não acredita mais em nada. Sabe por quê? Porque deixou de acreditar na palavra, que não falha. Deixou de acreditar na palavra. Deixou de acreditar em Deus na vida dela, para acreditar num falso profeta. Irmão, eu vou lhe dizer uma coisa aqui que há muito tempo eu já falei. Quando eu pastoreava a igreja. Se um dia, olha que eu fugi desse mistério, mas Deus me deu esse mistério. Se um dia, pastor, o Senhor me usar para entregar uma profecia para qualquer um de vocês, ao chegar em casa, dobra o joelho. Senhor, se o Senhor usou, deu certo, continua confirmando, Senhor. O crente que não busca a confirmação de Deus e é levado pela profecia, irmão, se frustra. Se Deus falou, é aquele que vai falar com você no seu quarto. Entra no seu quarto e fala com Ele. Senhor, se o Senhor usou o teu servo, Senhor, me dê uma palavra aqui. Aleluia. Deus usou o servo do Senhor aqui. Eu tomei posse, eu continuei orando. Umas semanas antes, missionário, eu estava de joelho dobrado, clamando, porque Deus estava queimando a minha alma para orar, pastor. E a semana passada o Senhor me deu um grande livramento, né? Aconteceu algo. E o Senhor me deu um grande livramento, irmão. Eu converso com os irmãos que eu me assustei, pastor. Porque ninguém espera uma coisa daquela, um acidente daquele. Ninguém espera, irmão. Aleluia. Aconteceu. Mas Deus usou o servo do Senhor. Eis que eu vou fazer algo na tua vida. Mas antes de eu fazer, vai vir um vento muito grande. Mas eu vou te dar livramento. Eu prefiro, irmão, profecia assim, que Deus está quebrando laços, que Deus está dando livramento, de que esse que Deus manda te dizer, vai te dar a bênção, vai te dar isso, não, irmão. Porque era para ele me dar e já me deu a salvação da minha alma. O que era para me dar e já me deu. Eu me resgatou de ser de macumba. O que era para me dar e já me deu. O Espírito Santo na minha vida, Ele já me deu a oportunidade de estar na presença dEle. O privilégio de estar na presença dEle. Ele já me deu. É por isso, irmão, que eu estou na presença do Senhor. Desde os 14 anos, com 20 anos eu comecei a pastorear, mas eu desde os 18 anos que eu pastoreio, eu sou o segundo de pastor. E eu falo para o Senhor todos os dias, que nem Lázaro, aleluia, eu vou me arrastando, caindo, levantando, mas eu chego lá. A luta está travada, a cruz está pesada, Jesus me ajuda a carregar. É que nem falado, Deus não conta no começo, Deus conta no final, irmão. Que se eu desistir agora, tudo que eu fiz vai pro lixo. Eu peço a Deus para me sustentar todos os dias para chegar no final. Então não é do jeito que eu quero, é do jeito que Ele quer. Sabe que Zacarias ouviu, aleluia, aquilo e falou? Não.
Irmão, quem é tu? Quem sou eu para contender contra o orelho, o padre, quem é nós para contender contra o Todo-Poderoso? Sabe quem queria contender? Depois tu lê lá, depois os irmãos lê lá em Jó capítulo 40, 41. Senhor, fala, Senhor, esse que eu colocaria uma tranca na minha boca, esse que eu ficarei em silêncio, o Senhor me ensinará, porque falei de coisas que eu não entendia, eu falei de coisas que eu não compreendia. Quando hoje entrega para a carinha que a mulher dele vai ter um filho e que ele vai ser pai, sabe o que ele disse? Não, a minha esposa é estéril e avançada de idade, e eu já sou velho. Como se isso dissesse alguma coisa para Deus. Como se isso fosse algum impedimento para Deus. Deus está falando no meu coração, alguma coisa demasiadamente que eu não posso fazer? Alguma porta que eu não posso entrar? Que eu sou o dono dela? Antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas, porque operando eu, quem me vê? Aleluia. Pode fazer reunião no inferno, que quando ele quer entrar, ele não pede licença, ele arruma e entra, porque ele é o dono. Sabe por quê? Porque Jesus pegou a chave da morte. Quem crê nessa noite? A chave do inferno está com ele, a chave da morte está com ele, a autoridade está com ele. Ele entra onde quer, da maneira que quer, ele faz o que ele quer. Quando ele quer abrir, ele abre. Quando ele quer fechar, ele fecha. Quando ele quer dar vida, ele quer dar. Quando ele quer tirar, ele tira. Ele faz porque o poder foi dado a ele. Ele tem o poder sobre nossas vidas. Livramento, olha, o cuidado de Deus. Irmão, eu confesso, porque a Bíblia diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas do homem, quem o conhecerá? Tem coisas que Deus não permitiu na minha vida dar certo lá atrás, para eu não me afastar diante dele, para você não se afastar. Tem gente que se questiona até hoje porque algo deu errado lá e a depressão fica batendo na tua porta. Toda vez que você lembra, é uma mágoa, é um ódio. É um ódio de você, um ódio de aleluia. Aí se eu fizesse diferente, aí se eu fizesse assim, pastor, pastor, se eu fizesse desse jeito, ia ser a mesma coisa. Se não fosse aquela prova, ia ser outra prova. Aí não ia passar pelo estreito. Ia passar, não ia passar. Porque foi ele que permitiu você passar. Então para de permitir o diabo te julgar. Para de permitir o diabo condenar a tua mente. Para de ficar permitindo o diabo soprar no teu ouvido como se você fosse incapaz. Aí eu sirvo ao Senhor, eu estou na presença dele, cheio do Espírito, mas quando eu chego na minha casa que eu bato, aleluia, a minha cabeça do travesseiro vem aquela derrota que aconteceu comigo. Deus está curando hoje, tem que crer nessa noite. Deus está libertando hoje, tem que crer nessa noite. Deus está arrancando de você hoje aquela derrota lá, foi para Deus dar vitória, para você permanecer na presença dele. Se ele não tivesse permitido você passar, você já estaria desviado, você já estaria desviada. Se não desse certo, nem aqui você estaria lá no mundo, menor para o diabo. Se as coisas não dessem errado lá atrás para a minha vida, em vez de eu estar aqui pregando a palavra do Senhor, eu estaria lá dentro água de alma para o diabo, irmão. Lembra de Maria Mendonça? Era cristã,
vários cantores que morreram aí no auge. Gustavo lá, sei lá. Irmão, arrastou multidão, e muitos deles eram evangelho no passado, mas devolvido para o diabo. E passou a ganhar a mão para o diabo, irmão. E morreu desviado da presença do Senhor. Morreu na mão do inimigo. Então eu entendo uma coisa, tem coisa que está errada na nossa vida para dar certo lá na frente. Quem crê nessa noite? Para dar certo lá na frente, Deus cuidando de você, é Deus te dando livramento, é Deus quebrando o laço, é Deus dizendo assim: na minha presença tu não sai, se não sair dessa sepultura. Se você sair, aleluia, eu mesmo te coloco na sepultura, eu te quero na minha presença, e para daqui você não sai mais. Ai de você querer sair da minha presença. Eu não quero, não, faça como Zacarias, eu não quero não. Eu não quero essa criança. Zacarias, até o nascimento da criança, tu ficarás mudo a partir de agora. Porque eu sou o arcanjo Miguel. Eu estou diante dele todos os dias da minha vida. Por quando você não crê, cuidado, irmão, para não duvidar do que Deus é capaz de fazer. Cuidado, porque nós somos incrédulos muitas vezes. Deus está fazendo e nós estamos duvidando. Deus está operando, nós estamos duvidando. Deus está entregando a bênção, está duvidando. Cuidado. Porque tem crente que é assim, pastor. No sábado ele está que nem um anjo, voando. No domingo ele está assim, ó, voando baixo. Mas na segunda, meu irmão, se tu acordar do lado dele, é toda murmuração, é toda reclamação. Que tu vamos. Aí quando esse mas tu não estava voando no sábado, na sexta não estava dando a voadeira, e agora tu já está reclamando da vida. Ele disse assim. Um dia ele estava lá em cima, outro dia ele estava lá embaixo. Irmão, eu entendo uma coisa, não estou dizendo que nós não temos altos e baixos, mas entender que Deus é Deus do vale, e Deus é Deus do monte também. Deus é o Deus da bênção, também é Deus da prova também. Não é porque você está passando em prova que Deus te abandonou. Quem crê nessa noite? Deus está contigo. Quem crê nessa noite? Jesus disse: eis que eu estarei convosco até a consumação do século. Eu estarei convosco até a consumação. É Ele que prometeu: eu estarei convosco até a consumação do século. Ele está dizendo que eu estarei contigo somente com as coisas também, não. Ele disse: no mundo tereis aflição, mas tende o ânimo. Quando a prova chega, o ânimo acaba. Quando a prova chega, a murmuração chega. A incredulidade bate. Eu acho que Deus não me ama, não, bicho. É filho desse demônio, irmão. Deus esqueceu de mim. Esqueceu do diabo no inferno, porque de mim ele lembra todo dia. Independente da circunstância que crê nessa noite, Deus está contigo. Independente dos altos e baixos, Deus é contigo. Aleluia. Quem crê nessa noite, dê uma salva de palmas para você nessa noite. E agradeça a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Quem recebe esta palavra, dá uma salva de palmas de Deus, Jesus. Glória a Deus, aleluia. É palavra de Deus, é palavra de vitória, glória a Deus. E é para nós ficar firme e constante em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar esses pedidos, igreja amada, Senhor Jesus. Tendo a tua mão, porque eu não vou apoiar, eu estou sem amigo, eu estou sem carro, mas já fica por carro, já vou trazer a Deus. Não jeito, tá bom? Para nós orar aqui em cima da mesa, gloriando os obreiros e controle da igreja em nome de Jesus. Tá bom? Tendo a tua mão para o altar, aqui tem nome, igreja amada, pedido de oração, que está pedindo oração, foto, documento. Tem pessoa de todo jeito aqui, para nós é impossível. Mas como nós não é igual Zacarias, nós cremos, Senhor, vai chegar a cura conforme a necessidade de cada um em nome de Jesus. Amém? Deus querido, Deus amado, Senhor Deus do exército, visita, Jesus querido, Deus amado, e conforme a necessidade
necessidade de cada um, eu lhe peço que o Senhor visita, Jesus querido, a cada foto, a cada documento, a cada pedido de oração, Jesus querido, meu Deus amado. Eu, Jesus querido, conforme a necessidade de cada um, se é cura, o Senhor cura, se é libertação, o Senhor liberta, Jesus querido, meu Deus amado. O que for, Jesus querido, meu Deus amado, uma porta aberta, Jesus querido, de emprego, se eu, Jesus querido, meu Deus amado, se for para vir para a tua casa, o Senhor traz, o que for, Jesus querido, meu Deus amado, que o Senhor liberta, transforma a natureza do vício e de todo mal. E eu lhe peço o Senhor, que o Senhor quebra toda a corrente do mal que está em cada vida, quebra as gebolações, a barriça morta, quebra, Jesus querido, a muralha, obra do Espírito Demônio, obra da macumbaria, toda praga, maldição, restauração, ao contrário, toda obra, todo mal, tudo que é feito, Jesus querido, meu Deus amado, na encruzilhada, na mata, Jesus querido, no portão do cemitério, no cruzeiro, na catapulta, aonde foi feito, ele pega a tua bagagem, tudo isso, arranca a doença, arranca o espírito da morte, o Senhor arranca a doença, arranca, Jesus, o espírito da morte, o espírito da dor, da doença, dos problemas financeiros, da briga, da contenda e da divisão, em nome de Jesus. Agora abre as portas, abre a janela do céu e a pessoa e dá vitória a todos, em nome de Jesus. Igreja amada do Senhor Jesus, do pastor Elton Lombei, que tinha uma agenda, né, em nome do Senhor Jesus, né, a bênção aí, eu não sei o que aconteceu, né, em nome do Senhor Jesus. E a nossa irmã, ela mandou mensagem, mas eu vi aqui, não sei o que ela mandou, mas ela deu alguma coisa. O pai do menino demorou a chegar e o Emerson foi trabalhar. Tá? Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Eu esqueci só que me habitou foi só, o que mais eu não sei. Nossa irmã auxiliadora, sabendo que Deus, a nossa irmã Maria, ela não veio mesmo por causa da. Ela sente muita dor, né? Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Eu quero avisar ao povo que domingo é Santa Ceia, né? Jejua, ora, para que nós tomamos a Santa Ceia, em nome do Senhor Jesus. Amanhã nós estaremos em Franco da Rocha. Eu estou sem carro, eu vou de trem, em nome do Senhor Jesus. Quem quiser ir, pega o seu vale de transporte, traga para mim, põe o valor da viagem para que nós vamos até lá e volta, em nome de Jesus. Bom, quem quiser vir, quem trazer o vale de transporte, se dele, pega o dinheiro e paga. Mas vai para lá com a glória, Glória a Deus. Tá bom? Aí ela vai de Deus, eu estou sem carro, em nome de Jesus. Né? E vamos orar para que nós voltamos aos nossos lares, em nome de Jesus. Domingo quem prega por misericórdia sou eu, que Santa Ceia. Quem faz a primeira parte é a Bruna, né? A Bruna, missionária Bruna. Então, vamos orar para voltar. Deus querido, Deus amado, Deus Senhor, Deus do exército, em nome do Senhor Jesus. Jesus querido, Jesus amado, dá bem da vitória, até na porta, pega a árvore da igreja, o teu servo, a tua serva, Deus querido, das crianças, jovem, adolescente, Deus querido, dá um fim de semana de paz, de prosperidade, de alegria, no meio da nossa família e toda a nossa parentela, nos matando e livrando de todo o mal, Jesus querido, e nós que vamos até a Franco da Rocha, fazer a tua obra, que o Senhor acampa o teu anjo, o teu exército, como o Senhor fez, Jesus querido, teu Deus amado, na vida de Eliseu, Jesus querido, Deus amado, nos leva a nós em paz, ficando em paz e voltando em paz para o nosso lar, em nome de Jesus. Jesus querido, eu sei que o Senhor não dispensa ninguém de mão vazia, nós vamos sair daqui vitorioso, mas aqueles que não veem, Jesus querido, da mesma maneira, não importa o motivo, abençoa eles e dá vitória, Jesus querido, Deus amado, e dá força, para que eles não voltem, em nome de Jesus. Bem, a Bruna também nessa manhã está trabalhando, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, igreja. Todos com a mão assim, em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos hoje e sempre, todos dizem.
e voltando em paz, em nome de Jesus. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus, Jesus está encerrado. Um pouco dessa noite, deixar a demorada, fica à vontade, tá frio, fica à vontade, não?